Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, eu sou a professora Gabriela, eu tô aqui para explicar para vocês as nossas próximas atividades e eu preciso que vocês prestem muita atenção. Aqui na apostila de maio, eu vou até rodando a página aqui para vocês verem. Eu passei na semana retrasada, né? Porque semana passada eu não dei nenhuma atividade, pois eu estava de folga. Eu passei os exercícios de 1 a 7, né? Que falavam ali sobre a concordância verbal, sobre os verbos ter e vir, o acento diferencial, que vai diferenciar se está no singular ou no plural. Tudo isso nós iremos corrigir na nossa aula online, ok? E agora, após essa atividade, começa um novo tópico que é o regulamento e estatuto. Bom, como vocês sabem, nós temos um número de cópias um pouco limitado. Então, não temos espaço, às vezes, para colocar tudo que gostaríamos de colocar. Então, pessoal, prestem bem atenção, por favor. Aqui na apostila, vocês vão ter o regulamento do concurso de produção de texto da escola X, né, que é uma escola hipotética. Vão ter algumas questões, que são aqui 3 questões, certo? E depois mais uma explicação a respeito do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, para esta aula, a gente vai terminar essa atividade da apostila de maio, porém, teremos algumas outras que, se eu tivesse espaço, elas estariam na apostila impressa e nesta apostila online. Como, infelizmente, não tivemos, eu criei este outro arquivo aqui para vocês, que é exatamente a mesma coisa que está lá, só que um pouco mais completo. Então, olha só, pessoal, aqui, ó, tá vendo? É o capítulo 3 do livro de vocês. O texto é o mesmo, tá vendo? E aqui é até mais bonitinho, que ele tá mais organizadinho. A letra um pouquinho maior. Só desconsiderem, por favor, a sombra da minha mão do meu celular, tá? É que o meu digitalizador não tava funcionando, eu tive que tirar foto. Então, nós temos aqui o mesmo texto, tá? Aqui, o mesmo texto lá do regulamento que estava na apostila. Se você desce mais um pouquinho, você vai encontrar as perguntas. Bom, pessoal, a única coisa que vai mudar aqui é que o exercício 3 vocês não vão fazer e vão fazer aqui o exercício 4, que na apostila está como exercício 3, tá bom? Então, é a única diferença da apostila para este material aqui que foi enviado para vocês. Então, por favor, prestem muita atenção. Então, pessoal, já vou até explicar um pouquinho sobre este texto. Ele é um regulamento, como já está escrito no material, ele vem com o objetivo de organizar um evento, dar as informações. No caso aqui é um concurso, então toda vez que a gente vai participar de um concurso, eu preciso ter algumas informações. Saber o que eu preciso fazer, quem pode participar, se terá uma premiação, quais são os critérios de desclassificação, porque às vezes, se fizermos algo errado, seremos desclassificados, tá? Então, esse regulamento, ele é um gênero que vem para organizar, normatizar as orientações do que as pessoas podem e não podem fazer em determinado momento. Alguém tá vendo ali, lembrando de um outro tipo de texto que também normatiza as ações, que também diz o que a gente pode ou não pode? As leis, não é? Não temos as leis que dizem, olha, você não pode ultrapassar o limite de velocidade, senão você vai levar uma multa, você não pode roubar alguma coisa de alguém, senão você pode ser preso. Então, essas leis existem para organizar a sociedade, né? Elas organizam a sociedade, nos orientando no que podemos e no que não podemos fazer, a fim de que a gente possa viver e ter uma sociedade melhor, né? E aí, se a gente, por acaso, fere algumas dessas leis, se a gente faz alguma coisa que não pode, aí a gente acaba sofrendo as punições, tá? Então, por exemplo, aqui no concurso de redação, a pessoa, se por acaso ela não enviar a produção até o dia 11 de outubro, ela será desclassificada, porque ela não está seguindo as regras do regulamento. Pessoal, se vocês perceberem aqui, vocês vão precisar disso para responder as questões. O texto está dividido em seções.
em artigos, tá? Em parágrafos, deixa eu ver, esse aqui não tem, esse aqui só tem artigos, tá? Então, nós temos as disposições gerais, que vai falar, apresentar o concurso, né? O concurso de produção de texto, que faz parte da mostra literária, que é organizada pelos alunos do ensino médio, tá? Então, aqui as disposições gerais dos participantes, é a seção que vai falar sobre quem pode participar da redação. Aqui é a seção que vai falar sobre o que deve ser feito, né? Qual tipo de texto? É um vídeo? Né? É um desenho? Não, é uma redação. Das inscrições, ou seja, se eu quiser participar deste concurso, o que eu preciso fazer? Então, a gente tem aqui as regras, olha só. O artigo 5, 6, 7, 8 e 9, que vão ali normatizar, orientar a respeito da produção, desculpa, pessoal, das inscrições, tá? Então tem, por exemplo, o tipo de páginas, o máximo, as linhas, a fonte de edição que deve ser usada, tá? Dos critérios de desclassificação, aqui nos artigos 10, 11, 12 e 13, e do julgamento, como que esses textos serão julgados, da premiação, como serão premiados e algumas considerações finais. E aí vem as perguntas. 1. O regulamento informa sobre um concurso de redação. Quem está organizando o concurso? Dá uma lidinha lá, vocês vão descobrir, eu já até dei alguns spoilers aqui na minha explicação. B. A que outras atividades escolares o concurso se relaciona? O concurso de redação, ele é exclusivo, ele é único, ou ele faz parte de de uma outra atividade da escola, um outro concurso, uma outra coisa que acontece na escola, né? Dá uma lidinha lá no começo também das disposições gerais que vocês vão ver. 2. Imagine que um aluno dessa escola queira participar do concurso. O que exatamente ele deve produzir? Tá lá, né, gente? Olha, tem até um tópico que diz da redação. Então, ele precisa produzir o quê? Um vídeo? Um desenho? Uma redação? B. Como deve se inscrever? Olha lá, se eu quero encontrar no meu texto sobre a inscrição, em qual seção que eu preciso ir? Né? Então, vai lá na seção das inscrições e descubra como, então, o aluno deve proceder para se inscrever no concurso. Então, como eu disse aqui, né? O exercício 3 não faremos, não é este que está na apostila, é este aqui, que é o 4 desse arquivo, mas que é o exercício 3 para vocês, tá? Então, coloca lá 3 e respondam. Observe a estrutura do texto. Qual é o título da sessão que informa como serão escolhidos os vencedores? Onde que tá? Qual que é a sessão que está organizando ali o título, né? Qual que é o título da sessão que está informando dos vencedores? Quem vai vencer? Quais são as regras? Será que está no critério de desclassificação? Será que está das inscrições? Será? Dá uma olhadinha lá. B. Qual é o título da sessão que informa as regras para o preparo do material? Em qual título, então, estão descritas as regras para fazer o material, né? No caso ali, para fazer a redação. Será que é nas disposições gerais? Será que é das inscrições? Será que é dos participantes? Será que é da redação, que já vai descrever exatamente o que eu tenho que fazer? Você vai ter que ler o título e ler o texto que está lá embaixo para ter certeza. E qual é a função desses títulos? Pessoal, por que aqui nesse regulamento nós temos vários títulos? Olha, disposições gerais dos participantes, da redação, das inscrições, dos critérios de desclassificação. Será que fica mais fácil, né? Então, se eu quero saber, por exemplo, dos participantes, quem pode participar, eu venho direto, procuro pela seção dos participantes. Agora, imagina que a gente quisesse saber apenas da premiação. Olha só quanto texto tem antes da premiação. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sessões, 6 tópicos anteriores à premiação. E aí eu estaria lendo desnecessariamente, no caso, porque não é a informação que eu quero, várias coisas. Então, se a gente organiza por sessões, e vocês vão ver nas leis também funciona assim, você já vai direto no que você precisa. Então, o texto fica mais organizado, tá bom?
E aí aqui as perguntas já passamos. Este pedaço aqui, pessoal, ó, como funciona um regulamento ou estatuto, 1, 2, 3 e 4, não precisa fazer, não está na apostila também, não precisa, tá bom? E aqui começa a outra parte que está na apostila, que é a leitura 2, que é o título do ECA, desculpa, gente, a descrição do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que é uma lei ali que vai dizer obrigações e deveres dos adolescentes, das crianças e dos adultos que cuidam de crianças e de adolescentes, tá? Conforme vocês começarem a ler aqui, olha, tá vendo? Nós temos os artigos, falaremos do artigo 53, 54, um pouquinho pra frente. Vai falar sobre os direitos. Aqui, pessoal, a gente tá falando sobre os direitos fundamentais, ou seja, quais são os direitos fundamentais de qualquer criança, de qualquer adolescente. Aí isso aqui, ó, indica que tinha mais coisas, provavelmente capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E aqui falamos do capítulo 4, que vai dizer, dentro dos direitos fundamentais, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, tá bom? Então aqui, pessoal, vocês vão lendo. A lei, o estatuto, ele tem algumas características bem parecidas com o regulamento lá, né? Então ele é separado por algumas seções, artigos, incisos, que são esses numerozinhos aqui, tá vendo? Então, dentro do artigo 53, a gente vai detalhando quais são, então, os direitos e os deveres aqui por meio dos incisos, tá? E aqui, o artigo 54, outros incisos, outros direitos, outros deveres. Aqui ao lado vocês têm um glossário, tá? Que é tipo um dicionáriozinho com palavras que podem gerar dúvidas, porque estatutos, leis, eles têm um vocabulário do campo jurídico, do campo do direito, e é um vocabulário mais difícil que nós, que não trabalhamos na área, não estamos acostumados. Então, essas palavras podem gerar confusão, então eles já colocaram aqui algumas dicas para vocês, tá bom? Continuando, temos o artigo 55, aqui é um parágrafo, tá vendo? O artigo 54, ele tem alguns incisos, aí depois ele tem o parágrafo primeiro, parágrafo segundo, aí a gente vai para o artigo 55, tem aqui, ó, uma explicação para vocês a respeito do conselho tutelar, tem também aqui mais algumas palavrinhas, tá explicando para vocês de quem é o texto, né? Quem fez, quando surgiu o ECA. E o que tá, algumas partes aqui já são a mais do que estava na apostila. E agora as questões a respeito deste tipo de texto que está aqui na última página, aqui ó, página 96 do arquivo que eu mandei para vocês. E eu gostaria que vocês fizessem as questões, tá? Então, olha só. Segundo o caput do artigo 53, quais são os objetivos da educação? Gente, caput é um termo que significa cabeça, que é a parte inicial de um artigo, no qual se encontra sua ideia central. É do 54? 53. Então, olha só. Artigo 53. Aqui, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, dentro do artigo, vocês estão vendo que a gente tem vários incisos, né? Várias coisinhas. Mas a ideia principal está aqui, tá? Do que falaremos aqui? Falaremos disso. Do direito à educação, para o pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. E aí devem ser assegurados o quê? Isso, para que a criança e o adolescente, então, possam se desenvolver, possam crescer e ser bons cidadãos, né? 2. Transcreva os incisos do artigo 54 que afirmam que transcrever nada mais é do que você pegar o que está escrito ali e escrever novamente exatamente igual. Então a gente precisa descobrir qual inciso, o que é inciso, vocês se lembram? É isso aqui, ó. Esses numerozinhos aqui, tá vendo? Aqui ele tá pedindo do artigo 54, então venham aqui no artigo 54, vocês vão ler estes incisos aqui, ó, tá vendo? E vocês vão descobrir qual que é o que fala que as crianças pequenas têm direito à educação.
Você vai ler todos os incisos. Ah, olha, esse aqui está falando que as crianças pequenas têm direito à educação. Então, você vai transcrever esse inciso. B. Todos os adolescentes brasileiros têm direito ao ensino médio gratuito. Onde que está falando isso? Qual inciso? Você vai escrever qual é o inciso. C. Os adultos e idosos também devem ter acesso à educação. Então, onde que está escrito que os adultos e idosos também devem ter direito à educação? Tudo isso está no artigo 54, tá bom, pessoal? Então, vai estar aqui, ó. Artigo 54, vai descendo aqui, nós temos vários, até aqui o artigo 55, e vocês vão olhar, então, em qual inciso está descrito cada uma das coisas que foram pedidas, as informações que foram pedidas. 3. O Estatuto está atento às particularidades de grupos de alunos. A. O que é garantido aos estudantes que precisam trabalhar? Vocês vão ler de novo todo o Estatuto e vão encontrar as informações que falam sobre e se o estudante precisa trabalhar? Que direitos que ele tem? Dá uma lidinha lá. B. O que é garantido a um aluno que, por exemplo, tenha deficiência visual? Então, vamos supor que a gente tem um aluno com deficiência visual. Então, as crianças com deficiências, lá também está descrito alguns direitos, tá? Assegurado, o que é garantido, está dizendo que eles têm esse direito, que tem que ter e que ela pode, por exemplo, cobrar da escola, cobrar da prefeitura, cobrar do estado esse direito. E C, o que de acordo com o artigo 58 é garantido a um aluno que pertence a uma comunidade indígena. Então, esse aqui a gente já sabe que você vai lá no artigo 58, vai pesquisar quais são, então, os direitos, o que é garantido para esse aluno que pertence a uma comunidade indígena e você vai escrever aqui, tá bom? 4. A lei informa quais são as responsabilidades das pessoas envolvidas diretamente com as crianças e os adolescentes. Agora falaremos dos responsáveis, dos adultos que são responsáveis por crianças e por adolescentes. A. Qual é a principal obrigação dos pais ou do responsável? Em que artigo tal responsabilidade é expressa? Volta lá no artigo, vê quais são as obrigações deles e digam em qual. Ah, é no 53, é no 54, é no 80. Lógico que está dentro do que está aqui para vocês, né? Então dá uma olhadinha lá. B. Se os dirigentes de uma escola observam que seus alunos não estão recebendo o devido cuidado da família, como devem proceder? Lá também está falando sobre as negligências. Então, quando a gente percebe, por exemplo, né, alguém da escola percebe que esse aluno, que essa criança está sendo maltratada, não está tendo os devidos cuidados, o que eles devem fazer? Tem que deixar quieto? Não, lá no Estatuto já está falando o que a escola deve fazer. Então, você vai encontrar essa informação, tá bom? 5, pessoal. Observe a organização, igual a gente observou a organização do regulamento. O que chama atenção na organização do texto, né? Olha lá, como que ele está organizado? Ele é desorganizado? Todas as informações estão misturadas? Não, né? Nós temos o artigo 53, cada inciso desse artigo 53 que vai falar sobre o principal aqui, ó, do caput. Depois a gente tem alguns parágrafos únicos, que não fazem parte ali, né, dos incisos do artigo, mas ele é importante estar ali. O artigo 54, aí depois a gente tem o artigo 55, então é um texto muito bem organizado. E como que ele está organizado? Em artigos, em incisos, né? Então, dá uma observação lá. Então, o que chama atenção? Ele é desorganizado, ele é bem organizado, ele é separado, né? Dividido por artigos, por tópicos, por assuntos. Dá uma olhada lá. B. Releia o artigo 54. O que os incisos 1 a 7 acrescentam ao caput? Lembra que nós falamos que aqui no caput, que aqui no caput ele traz uma ideia geral do que será falado e os incisos vão trazer mais detalhes. Então, por exemplo, aqui no artigo 54, ele vai falar do dever do Estado, que deve assegurar a criança e ao adolescente. E aí, gente, o que deve ser assegurado está descrito nos incisos 1 a 7. Então, quais são esses direitos? O que o Estado tem que garantir para a criança e para o adolescente? Tá tudo escrito aqui, então você fala, olha, tem que ter, por exemplo, tem que dar o ensino fundamental, tem que oferecer escolas, né, para essas crianças, para esses adolescentes. E aí vocês vão lendo o restante do texto e descobrindo o que está sendo garantido, então. C. Leia o parágrafo 2 do artigo 54. Como ele se relaciona com os direitos enunciados no artigo?
Parágrafo 2, olha, parágrafo, gente, já é este aqui, tá bom? Ó, parágrafo 2 do artigo 54. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. E a pergunta é como ele se relaciona com os direitos enunciados no artigo. Ah, sim. Então, o artigo 54, ele vai falar, por exemplo, aqui no inciso 1, que, primeiro, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, que tem que ter. E aí que no parágrafo 2º ele diz o seguinte, que se não oferecer o ensino obrigatório, né, se o Estado não oferecer o ensino obrigatório, isso é responsabilidade da autoridade competente. Então vamos supor que não tenha escolas para vocês irem, as pessoas podem procurar então as esferas que vão poder ajudar. Então, não tem escola de 6º ao 9º. Então, 6º ao 9º é o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, que vai se responsabilizar, que vai sofrer as sanções, né? Que é quem nós devemos ali procurar, que devemos brigar, né? D. Artigo, inciso ou parágrafo. Dê o nome do item que desempenha cada função. Aqui, pessoal, ele está dando uma descrição. Ele quer saber o seguinte, se é um artigo, se é um inciso ou se é um parágrafo. Por exemplo, expande, restringe ou detalha o caput de um artigo. É o artigo que faz isso? É o inciso? É o parágrafo? Então, você vai ler aqui as descrições, vai observar o que você já viu aqui, você vai ler todas essas informações que estão aqui e vai responder. E a E, que é a última que nós faremos aqui, que é a atividade 5, conclua. As leis são, em geral, textos longos e divididos em artigos, incisos e parágrafos. Em sua opinião, qual é a função dessa organização? Então, pessoal, as leis são muito grandes, né? Então, como vocês puderem ver, a gente vai organizando por assuntos maiores, né? Então, por exemplo, aqui o título 2 fala dos direitos fundamentais, aí dentro dos direitos fundamentais nós teremos vários, e aí nós temos o capítulo 4 que se trata do direito à educação, aí dentro do direito à educação nós temos vários artigos que vão garantir, então, os direitos e deveres, tá? Das crianças, dos adolescentes, dos pais. Então, na sua opinião, essa organização, por que que ela é assim? É para facilitar? É para dificultar? É para ninguém entender? O que você acha? Você achou muito difícil olhar o texto com essa organização? Então é isso, pessoal. Eu vou mandar aqui, né? Vocês já devem ter recebido toda a organização do que vocês têm que fazer, mas qualquer dúvida eu estou disponível. Até mais.